Zé Lourenço, Rosa, Tio João e para todas as almas lembradas e esquecidas. E em ação de graças por Benedito e família. E por todos nós que estamos aqui presentes, por todos os nossos familiares, né? E pela saúde e a perseverança sempre de Padre Alisson, que tem sempre muita paciência com a gente, Padre Alisson. Que Deus o abençoe. Nós ter paciência com ele e ele com nós. Então vamos iniciar essa celebração. Se eles quiserem se aproximar um pouquinho mais, escorar nas pedras ali. Fica melhor. Isso é para botar os homens de um lado, as mulheres de outro, parece. Isso era um tempo antigo, hoje não tem mais isso não. Isso é tudo junto misturado. E a abertura vai ser bora. Nós falar, vamos. Nossa Senhora da Saúde, dos remédios. Então vamos pedir a Deus nesta celebração que nos dê também muita saúde, muita paz, muita unidade e também muita fé. O mundo também precisa também de fé e nós também precisamos renovar a nossa fé. Então vamos começar essa celebração com essas intenções e também cantando. De todos os cantos viemos para louvar o Senhor, Pai de eterna bondade, Deus vive libertador. Reunido num canto novo louvor, glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Os pais e mães de família, venham todos celebrar a força nova da vida, vamos alegres cantar. A juventude e as crianças, todos reunidos no amor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja. Do passado nós trazemos toda lembrança de quem deu sua vida e seu sangue, como Jesus fez também. Num presente todo esforço, por um futuro sem dor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Para louvar E agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, ao teu dispor. graças derramadas. Vamos também reconhecer hoje que somos pecadores. Quantas vezes nós faltamos para com Deus, faltamos com o irmão. Muitas vezes falamos o que não deveria falar, muitas vezes cometemos pecado através das nossas atitudes, palavras, enfim. E Deus hoje está disposto a nos perdoar. Então vamos invocar o perdão do Senhor. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa. Senhor, piedade. Senhor, piedade.
Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade. Peço à Virgem Maria, peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, o seu amor tão grande. Senhor, piedade. Senhor, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. A nós descer divina. O amor de Jesus. Quem tiver onde sentar, pode sentar. Que bom estarmos hoje reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus, né? Deus que nos dá esperança, que nos consola. Desse ambiente também tão sagrado, né? Essa paisagem tão bonita. Reunidos como irmãos, como família, para estarmos realmente reunidos em torno da palavra de Deus, que hoje nos ensina muita coisa. Não sei se vocês conseguiram entender a parábola que Jesus contou, né? Ele está contando essa parábola, Jesus, aos seus discípulos, né? Os 12 discípulos, mas também contando para nós hoje, que também somos os seus discípulos. A parábola que ele compara o reino dos céus a esse patrão que saiu atrás de funcionários, de empregados. E aí esse patrão contratou primeiramente um grupo de empregados e combinou com eles uma moeda de prata por dia. Eles aceitaram e foram trabalhar. Depois o patrão saiu novamente, encontrou mais outros e chamou e disse que ia pagar o que era justo. E assim por diante ele foi chamando. Durante horas do dia ele foi chamando e contratando e eles aceitando, né? No final o patrão foi pagar. Aquele que ele encontrou primeiro, que trabalhou o dia todo, o que ele combinou, uma moeda, ele pagou. Mas ele também quis pagar todos os outros, mesmo aquele que trabalhou só 1 hora, ele quis pagar também uma moeda. E aí, aqueles que foram contratados primeiro começaram a resmungar. Oxente, como é que pode? A gente trabalhou mais.
Então a gente devia ganhar mais, pensaram eles, né? Porque esses outros chegaram trabalhando nem uma hora e dessa mesma quantidade que nós trabalhamos o dia todo. Como é isso? Isso não é justo. Eu acho que às vezes a gente pensa também assim, né? Às vezes a gente pensa a justiça com o olhar humano, nosso. Mas a justiça de Deus é diferente da nossa justiça como nós pensamos muitas vezes. A primeira coisa que a parábola quer dizer a cada um de nós é que Deus, ele passa nos chamando. Ele não cessa de chamar a todos. Vimos aqui na parábola que ele sai chamando todo mundo. Então o reino dos céus é esse que ele chama para o trabalho. Ele chama a todos. Quem ele vê, alguns estavam desempregados na praça, ele chamou. Então ele é um Deus que chama. A gente está celebrando agosto, mês vocacional, né? Então é o Deus que ele chama todo mundo. Ele chama os preguiçosos, só chama todos. Ele chama todo mundo, né? E a outra parte da parábola quer dizer que Deus, ele é justo, porque em nenhum momento ele disse que ia pagar mais a quem trabalhasse mais. Mas nós às vezes pensamos assim. Nós muitas vezes pensamos que a gente faz algumas coisas às vezes na igreja e achamos que tem que receber mais. A gente já caiu nessa tentação. Eu acho que muitos de nós talvez tenham caído nessa tentação de dizer, fulano não reza, fulano não faz nada, fulano não vai à igreja, fulano não faz nada, e fulano tem tudo. E a pessoa reza, aparece um monte de assombração, né? Parece que as coisas é invertida, né? Então, quanto mais a pessoa reza, mais a assombração aparece, e tem fulano que não reza, parece que tem a vida abençoada, tem isso, tem aquilo outro, né? E a gente cai nessa tentação de achar que isso é injusto, né? Que é injustiça. Mas da parte de Deus não é injustiça. Deus, ele, aqui na parábola, demonstra ser alguém que ele é bondoso, que ele é caridoso. Só que a gente age muitas vezes por ciúmes, né? Como diz a parábola. Então Deus quer agir, quer aqui os bens que ele tem, ele quer dar. Como disse aqui a parábola, né? Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Então Deus, ele derrama amor, graça, justiça sobre todo mundo. Agora a gente não pode cair nessa tentação de achar que porque a gente faz alguma coisa, a gente precisa receber mais. Deus não é barganha, né? A gente não pode dizer assim, vou fazer isso porque Deus vai me dar isso, como se fosse uma mega sena, como se fosse uma aposta que a gente está fazendo, né? E às vezes a gente reza desse jeito. A gente reza achando que a gente vai ganhar as coisas rezando nesse sentido, né? Quando nós devemos rezar porque é bom rezar. Quando nós devemos rezar porque é bom estar com Deus. Porque é bom estar com Ele, né? Isso já é suficiente. Agora, não rezar no sentido de assim, Senhor, eu vou rezar 3 Ave Maria se o Senhor me der um carro. Aí, essa oração não vale, né? Porque Deus não trabalha com essa barganha. A gente reza porque Deus já nos deu graça sobre graça. E como é bom estar com Ele, para que nós possamos nos manter, né? Dizia um santo, inclusive estamos celebrando hoje ele, que é a obrigação do cristão. Às vezes a gente fala na nossa obrigação. Qual a obrigação do esposo? Qual a obrigação da esposa? Qual a obrigação de cristão? A obrigação do cristão é justamente colaborar, a obrigação do cristão é justamente participar da missa, a obrigação do cristão é rezar. Então são as obrigações, né? Todos nós temos as nossas obrigações. Mas é interessante aqui que o Senhor chama para trabalhar, ou seja, nenhum de nós é chamado a ser, vou usar a palavra assim, vagabundo, né? Nenhum de nós é chamado a ser vagabundo espiritual. Todos nós somos chamados a trabalhar na roça, né, do seu Senhor, né, na roça de Deus. E a roça de Deus é a igreja. A roça de Deus é a igreja. Todos nós somos chamados, né? Aqui tem os ministros da Eucaristia, tem os leitores, tem cantor, enfim, tem. Deus chama a todos, mas não para que a gente fique de forma passiva, que a gente fique de forma acomodada na igreja, mas que cada um de nós exerça uma função porque Ele chama. Ele chama a todos. Agora, se todos vão aceitar, é outra coisa, né? Então, que nós não caiamos nessa tentação de achar que Deus ele dá mais a um e a outro menos. Ele é justo com todos. E aí, é claro que cada um vai ter o seu tempo de conversão, né? Tem gente que se converte já no final da vida. Não sei se vocês conheceram, mas Horácio Pires, né? Conheceram de Afogados? Seu Horácio Pires, pronto. Minha irmã trabalhou muito tempo com ele lá, eu conhecia bastante ele. Seu Horácio nunca foi uma pessoa de ir à missa.
com a sua esposa, Dona Thelma, também. Nunca foram. Mas eu acho que 3 anos, 2 anos mais ou menos antes dele falecer, ele não perdia uma missa no seminário. Todos os domingos ele ia para a missa com sua esposa no seminário. Missa no seminário, missa na catedral. Mas ele nunca foi. A Patrícia, a filha dele, sempre disse, pai, nunca foi de missa. Mas depois começou a ir a família toda. A Patrícia, começou a ir Dona Thelma, ir para a missa no seminário, quando eu estava lá celebrando. E aí ela continuou. Dona Thelma hoje continuou na igreja e tudo. Mas para dizer assim, cada um tem o seu tempo, lógico, né? Eu não sei se o tempo é tarde demais ou é cedo demais, mas cada um tem o seu tempo. Tem gente que começa na igreja logo cedo, logo de criança, né? Tem gente que começou logo de criança e aí não parou mais. De criança, daí ajudou no canto, ajudou nisso, ajudou naquilo, até hoje está e vai morrer na igreja. Mas tem gente que começa já de forma mais tardia, na igreja, ou então na fé, na participação, né? Então, para Deus sempre há tempo. Agora, a gente precisa ter cuidado para não perder o tempo. Mas para Deus sempre há tempo de resgatar a pessoa, de trazer a pessoa. Sempre há tempo para Deus, como a gente viu aqui. Ele chama todo mundo, né? 3 horas da tarde, meio-dia, 6 horas da noite. Ele passa chamando. Mas a gente precisa também estar em atenção para que o último não seja o último chamado para a vida eterna, né? Então, enquanto a gente está recebendo o chamado de Deus vez ou outra durante os dias, né? Quando a gente escuta o sino da igreja tocar, né, a teologia do sino, o sino está chamando o povo, né, é a voz de Deus, gritando, chamando os filhos para se reunir, né? É igual, a igreja ela é mãe, é igual a mãe, quando os filhos estão brincando nos terreiros, ela dá um grito, vem almoçar! A igreja é desse jeito também, toca o sino, é a voz de Deus chamando, a voz da igreja, mãe, chamando os filhos para a refeição, que é, no caso, o banquete da Eucaristia, chamando a todo mundo, né? Então a igreja chama, porque Deus também chama para estar a igreja, a mãe igreja, que chama para estar nessa reunião de amor, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então que fique para nós essa lição. Cuidemos para não cair na tentação de achar que Deus é injusto, porque achar que a vida do outro é melhor do que a nossa, né? E Deus, ele é justo, ele dará a todos segundo o seu amor, com abundância, com o coração independente. Deus chama as pessoas a cada instante, a cada momento, seja na fase de criança, de adolescente, de juventude, de adulto, na velhice, ele vai chamar. E vai chamar, claro, logicamente, na última fase da nossa vida também. E todos nós somos chamados a trabalhar e não ser acomodados, a palavra mais forte, vagabundos na igreja, né? Mas a trabalhar, a participar das celebrações, a ajudar nas celebrações, tudo isso Deus nos chama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem puder, vamos ficar de pé e vamos elevar a Deus as nossas preces. Quem puder ficar sentado, quem não puder ficar em pé, pode ficar sentado. Por intercessão de São Bernardo, atendei, Senhor, a nossa prece. Por intercessão de São Bernardo, atendei a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa, para que seja abençoado e fortalecido em sua missão de pastor e guia da Igreja de Cristo, proteja no mundo, nós vos pedimos. Por intercessão de São Bernardo, atendei a nossa prece. Para que o Senhor envie para a Igreja muitas vocações, a vida consagrada, prometidas e semear a esperança e colaborar na construção de uma sociedade de irmãos justa e solidária, vós nos pedimos. Por intercessão de São Bernardo, atendei, Senhor, a nossa prece. Para que nossos irmãos e irmãs doentes sejam contemplados pelo Senhor com misericórdia e para que nossos irmãos e irmãs falecidos tenham seus pecados perdoados e recebam a graça da felicidade eterna, vós nos pedimos. Por intercessão de São Bernardo, atendei, Senhor, a nossa prece. Tudo Vamos também rezar, pedindo a Deus